Um ótimo dia, pessoal. Estamos aqui começando o nosso webinar sobre o Startup Landscape HR Techs 2025. Convidado super especial conosco aqui, o Bruno Rodrigues, que é CEO, cofundador da GoGood, parceiraço nosso de longa data aqui. Depois vamos poder falar um pouco sobre isso também. Eu sou Daniel Grossi, sou cofundador da Liga Ventures, sou responsável pela frente de inteligência de mercado e dados aqui da Liga. E a gente tira vários insights de movimentações que a gente acompanha do mercado de startups e tecnologia. A gente foi acumulando uma base de dados muito rica ao longo dos últimos anos, que a gente usa para publicar relatórios como esse, que a gente disponibiliza para vocês. Daqui a pouco eu colo o link aqui para todo mundo que está entrando, e que a gente vai poder falar hoje mais a fundo. Enquanto o pessoal está entrando, a gente tira sempre os primeiros 5 minutinhos iniciais aqui para contar um pouco da liga, do projeto. Mas eu queria pedir também para quem está entrando conosco aqui, o chat já está liberado. Eu vou pedir para todo mundo, quem quiser aí, quem se sentir à vontade, e se apresentando e dando um oi, fala. Não esquece de trocar ali para mensagem ir para todo mundo, mas e dando um oi, apresentando quem são vocês, para a gente conhecer vocês melhor e também para a gente ir direcionando a nossa apresentação aqui. Quem quiser fazer perguntas, também estamos abertos a perguntas. É, e a gente vai também, trocando figurinhas aqui ao longo do nosso bate-papo. Beleza? Vamos lá. Então, para quem não conhece ainda, a Liga é especialista em apoiar grandes empresas a estruturar e executar as suas estratégias de inovação. Então, a gente atua muito fortemente nessa camada de consultoria de inovação e transformação, muito relacionamento com startups, então a gente tem um ecossistema gigante de startups em torno da liga e também muito baseado em dados e tecnologia. Já trabalhamos com mais de 150 grandes empresas de diferentes setores, somos agnósticos e o mais legal é que RH é um setor que é muito transversal a tudo que a gente faz, né? Já mapeamos nesse período mais de 60 mil startups entre Brasil e América Latina. Obviamente, a maioria delas não está mais ativa, mas a gente vai acompanhando todas essas movimentações de projetos e de inovação e startups na nossa base de dados. Já desenvolvemos mais de 600 projetos de inovação que abasteceram aqui mais de 70 relatórios como esses aqui que a gente vai abordar hoje. E esses dados, eles ficam armazenados e podem ser acessados através da nossa plataforma Startup Scanner, que é a plataforma que permite que grandes empresas, gestoras e pesquisadores façam scouting e análise de startups a partir de uma base centralizada, fresca, atualizada, e é também a base da Scanner que abastece esse relatório aqui. Terminando a parte institucional, quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente aqui para acessar o nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente troca ideias sobre inovação, compartilha relatórios como esse, lançamentos, estudos, eventos que a Liga organiza, eventualmente benefícios e itens a que a gente tem acesso. Quem quiser vai ser super bem-vindo. A gente troca bastante informação por lá. Fiquem livres para. Daqui a pouco eu colo o link para quem quiser acessar diretamente pelo link também no grupo, se não legal agora. Agora sim, 10h05, para aproveitar aqui então, apresentar o nosso painelista de hoje. Para quem não estava aqui logo no começo, vai estar com a gente aqui hoje, um cara que eu gosto demais de conversar, parceiraço nosso, longa data, é o Bruno Rodrigues, que é cofundador da Good, participou do programa nosso lá no começo da jornada deles e também no começo da jornada da ao que uns 8 anos atrás, talvez. E aí eu queria que você contasse, cara, um pouco mais da sua trajetória
e a trajetória da Good, que também passou por vários caminhos aqui até chegar no modelo que vocês têm hoje, né? Legal. Pô, Dani, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pela Bruno, oportunidade acho que da tá gente no estar mudo. junto mais um. Alô, alô, alô? Eu te ouço agora. Eu acho que eu caí, né? Então, eu acho que o Zoom teve alguma estabilidade nesses minutos iniciais aqui, Eita. Deu pra ouvir mas até que parte? Chegou até a parte em que eu te apresentei, não? eu estava começando a falar e aí caiu. Acho que é algum boicote aí da concorrência, talvez, alguma coisa assim. Caramba! Mas eu cheguei a te apresentar, só pra saber. Sim, você falou um pouco do início da jornada e eu estava começando a me apresentar aqui. Então, vou pegar Legal. o Bruno, conta um embalo. pouco então da sua trajetória, conta um pouco da Gogood. Agora todo mundo de volta aqui. Desculpa aí, pessoal, problemas técnicos. Legal, então eu já agradeci, mas vou agradecer novamente, Dani, a oportunidade de a gente estar junto novamente. Para mim é um prazer imenso ver o crescimento, a evolução da Liga, assim como da GoGood. A gente vai completar 10 anos no próximo ano, tá, Dani? Então essas histórias aqui estão ficando cada vez mais antigas, os cabelos vão caindo, vão ficando brancos e a gente vai trazendo alguma experiência também do mercado para compartilhar, tá? Bom, falando rapidamente sobre mim, eu sou cofundador e CEO da GoGood, né? Nós somos uma plataforma de benefícios de bem-estar que a gente vem atuando junto a RHs aí há 9 anos, né? Desenvolvendo uma solução que ajude a oferecer benefícios de bem-estar, como hoje são perto de 3.500 academias credenciadas na nossa plataforma, além de soluções de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, telemedicina, benefício PET e assim por diante. Então, grande parte do nosso trabalho ao longo dos anos foi ajudar os RHs a atraírem e reterem os melhores talentos em cima desse tema que é tão importante para as pessoas hoje em dia, que é o tema de bem-estar. Não existe hoje uma empresa que não esteja discutindo questões de saúde mental, como a própria NR1, né, que é uma mudança regulatória aí de como que as empresas elas vão ser investigadas pelo mapeamento dos riscos psicossociais das empresas. Ou seja, toda empresa ela precisa se preocupar com aspectos de bem-estar dos seus colaboradores e a GoGuri vem ajudando aí a atrair e reter esses melhores talentos. E a jornada, eu acho que ela foi super como as empresas de tecnologia são, Dani. Assim, olhando em retrospectiva, a gente teve mudanças na nossa abordagem, a gente foi aprendendo muito junto com o mercado e uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter é bastante intencionalidade educacional. Quer dizer, a Perfeito. gente sempre tentou olhar para o RH como uma grande oportunidade de transformação das organizações, e tentar entender como que a gente desenvolve soluções verdadeiramente aderentes, né, para ele. Então, eu acho que nesses 9 anos a gente pôde iterar e ouvir centenas, se não milhares de empresas aqui com dores específicas, né, com dores reais, e tentar trazer alguma experiência a partir daqui. Então, para a gente é um prazer estar em mais esse estudo, né, segundo ano consecutivo junto com a Liga, e vou tentar trazer um pouco de visão prática mesmo, né, do que eu estou vendo no dia a dia do mercado, dos RHs, das diretorias, sobre esses temas aqui. Obrigado de novo pelo convite. Boa, Bruno, obrigado, cara. Voltando um pouquinho aqui para o relatório, né, contando um pouco dos dados, para montar esse relatório foram consideradas 396 startups ativas no Brasil, que foram divididas aí em 19 categorias. As principais delas aqui, as maiores, né, educação corporativa com 55 startups, processos seletivos, 46 startups, saúde ocupacional e bem-estar, que é uma área que vem crescendo bastante, assim como benefício, com 43 e 39 startups respectivamente. Gestão de processos é uma parte que tem a gente tem visto uma corrida muito grande de busca pela eficiência, né? É uma área que tem ganhado bastante espaço também, vagas, engajamento dos colaboradores e assim sucessivamente. Esse relatório, para quem quiser olhar em detalhe cada uma das categorias e mais slides do que a gente vai ser capaz de passar por ele hoje, ele está disponível aberta gratuitamente para quem ainda não baixou. Daqui a pouco eu coloco o link aqui para vocês também. Essas startups elas estão muito concentradas
no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, né, quase metade das HR Techs mapeadas estão especificamente na cidade de São Paulo, seguidas aqui por Belo Horizonte, por Florianópolis, que são dois ecossistemas bastante fortes aqui, tem tido bastante destaque, em especial o Bruno escolheu ficar baseado em Florianópolis no começo dessa jornada, depois ele pode contar um pouco sobre isso também, e que tem um ecossistema bastante sólido. Mas o que eu queria explorar mais é um pouco da evolução desses números, né? A gente vê um crescimento do número de startups ativas muito grande até ali 2020, 21, e aí 22 já começa uma desaceleração até chegarmos aqui em 2025, que a gente tem praticamente uma estabilidade, uma curva em S aqui, né? Que a gente vai tendo uma estabilidade no número de startups ativas. Obviamente estão surgindo novas startups, estão entrando startups novas aqui no mapa, mas também tem startups que estão deixando de operar, tem startups passando por um momento de consolidação, se juntando com outros negócios, né? Mas hoje a gente chegou num nível num platô ali de estabilidade. A gente tem observado isso em outros mercados também, mas no caso aqui de HR Techs, bastante latente aqui, né? E eu queria aproveitar para explorar aqui com o Bruno, que acompanha essa história desde 2015, Bruno, 2016. A gente começou em 16, isso 16, mesmo. quando esse É. mapa tinha menos da metade ali, quase um terço de startups do que tem hoje, muita coisa era diferente, né? Tanto na GoGood quanto no mercado de RH e, obviamente, consequentemente, nas HR Techs. É, Queria que você contasse um pouco na sua visão o que que mudou de lá para cá, o que que está igual também, né? Mas conta um pouco da sua visão sobre a evolução desse mercado nesses últimos 10 anos, Bruno. Super interessante o quanto mudou, tá, Dani? Assim, de fato, quando a gente começou ali em 2016, falar de HR Tech era patinho feio, né? Tanto para investidor, que tinha muito receio, porque via a área de RH como uma área super operacional e com dificuldade de conseguir orçamento. Então, Uhum. eu lembro das primeiras conversas com os primeiros investidores, e tinha bastante barreira, né? Você fala, pô, mas eu venho para o RH, tá? Mas o RH não tem orçamento. Tá, mas o RH não tem dinheiro para o RH e tudo mais. Uhum. Então, isso era uma excludente de conversa, tá? No início. É, Aham. e, e corta para 2025, a gente já viu algumas rodadas que superaram 500 milhões de reais de HR Techs, né? A gente vê algumas Uhum. empresas, vamos pegar só alguns nomes aqui, tá? Mas a Gup, Solids, as duas Perfeito. captaram acima de 500 milhões. A Flash captou, não vou saber o total já captado, mas conseguiu captar bastante. A Caju, a própria Swile, que foi adquirida, né, que era Vi Benefícios, foi adquirida por uma empresa gringa e tudo mais e vem operando. Perfeito. Se a gente enxergar ainda os planos de saúde como a Alice, né, aqui dentro desse processo, a gente está falando de um valor ainda maior. Então, a grande transformação, quando eu olho do ponto de vista financeiro, é a atratividade do segmento, justamente pelo ganho de maturidade dos RHs como um todo. O que eu quero dizer, né? Na verdade, a pandemia ela teve uma grande transformação em como que as empresas olham para seus próprios RHs. Seja porque eles entenderam que o Aham. principal ativo são as pessoas, eles precisam otimizar a produtividade dessas pessoas, seja porque eles descobriram que é a principal linha de custo da DRE, né, que é o custo de pessoal. Então eles precisam dar eficiência para toda essa vertical como um todo. E a partir dali a gente começa a ter mais investimento, né, orçamentário mesmo. Mais empresas começam a investir em soluções de RH para ganho de eficiência dos seus colaboradores ou para reduzir um custo desnecessário que vinha sendo operado até então. Vamos pegar a saúde, por exemplo. A saúde é o segundo maior custo das organizações e o custo do plano de saúde cresce, na média, aí vamos pegar um CAGR, perto de 20% ao ano, né, todos os anos. Então você imagina, né? Você tem o salário médio do brasileiro é perto de R$ 2.700, se eu não me engano. Aham. O custo médio de um plano de saúde é de quase R$ 500 hoje em dia, tá? Então a gente está falando de um quinto
minha matemática não Aham. falha aqui, tá? 20% já representa o custo de saúde em relação ao custo de folha. Crescendo numa taxa de 20% ao ano, se torna um problema muito grande. A partir dali, Perfeito. entram soluções como corretoras e planos de saúde para darem eficiência para uma linha de custo muito grande. Só exemplificando um pouco aqui, tá? Mas a grande transformação, ela vem com um aumento de orçamento para soluções e com a abertura do mercado à inovação também. Porque, de alguma forma, eu vejo que existe uma insatisfação muito grande da diretoria sobre os seus próprios RHs. E a partir Tá, dali abre-se o espaço para inovação, né? Para você investir em novas soluções, para transformação de pessoas também, para justamente abrir um pouco a caixa preta que é gestão de pessoas, né? E dar soluções para isso, acho que também foi algo que transformou muito. E hoje ficou cool ser uma work tech, HR tech, people tech. Aí tem vários nomes aí que a gente pode dar, mas virou cool, né? Porque de fato tem muito mais orçamento e mais investimento sendo feito nesse mercado, sim. Ah, e acho que um ponto também importante dizer desses números aqui, só uma interpretação rápida, é que é óbvio que a gente vê uma curva arrefecendo, tá? Então, menos soluções elas estão surgindo ao longo do tempo, com muitas deixando de existir. É um comportamento natural também, né? Deixar de existir, como você falou. A maioria das startups elas quebram nos seus primeiros anos, isso são dados perfeito. super conhecidos, mas eu vejo um ganho de qualidade nas novas que estão surgindo, tá? Uhum. É É, interessante, então, interessante. eu não tenho um dado específico para trazer, mas eu vou trazer um pouco de um empirismo, né? Mas eu vejo que a captura de valor ao longo do tempo das empresas surgidas nos últimos anos, ela tem sido mais rápida, né? Então você vê, por exemplo, profissionais super seniors que já venderam empresas para grandes bancos, criando HR Techs. É um exemplo. Uhum. Acho que o Zé Renato, que criou a GetNet, vendeu para o Santander, fundou a Raio, que é uma empresa de benefício. Então, Perfeito. pô, um cara super sênior, com uma capacidade já provada de mercado, ele entra para empreender numa HR Tech, justamente porque tem um movimento propenso a novas soluções ali. Então, tem um ganho de qualidade acontecendo também, que é bem legal a gente olhar para isso. Perfeito. E a gente já começa a ver também algumas campeãs em alguns segmentos, né? Você estava falando de algumas grandes rodadas que aconteceram, de pessoas ou até empresas, né, que já têm uma reputação e um background bastante sólido no mercado, ocupando alguns espaços, e tem algumas áreas que você já começa a ter uma régua muito alta, né? Que é muito mais difícil para novos entrantes do que talvez fosse ali em 2017, 18, né? Absolutamente. Aí acho que um outro ponto que interfere diretamente nesse número também é que eu vejo uma tendência de consolidação muito grande dentro desse mercado. Então, Perfeito. não vão ser todos, acho que não são todos os mercados que são tão drivados à consolidação como o de RH. E eu acho que alguns Concordo. fatores influenciam nisso. O principal deles é que o headcount de RH ele é muito enxuto. Então, existe uma dificuldade Aham, muito grande do próprio RH lidar com várias soluções separadas. Eu perfeito, vejo isso mais perfeito. natural no marketing em vendas, por exemplo, né? Você tem stack de geração de lead, você tem plataforma de enriquecimento desses leads, você tem vários fornecedores cada vez mais hipersegmentados e de alguma forma os times de venda e marketing conseguem administrar um pouco dessa complexidade porque tem muitos braços e muitos olhos para operar isso e está dentro do core da atividade dessas áreas. O RH ele tem verticais muito separadas, né? Você tem recrutamento e seleção, dentro de benefícios você tem uma infinidade de benefícios, Exato. você tem RP, você tem folha. Então, eu acho que muito do que vem acontecendo também, as grandes consolidadoras, elas vêm olhando para o RH e vêm comprando verticais. Isso Perfeito. dificulta também para novos entrantes que têm uma solução muito específica num determinado nicho também. Então, acho que uma outra tendência para a gente abordar durante o estudo aqui é essa tendência de consolidação e o que vem acontecendo, mas de fato eu vejo que o RH ele quer cada vez ter menos fornecedores que resolvam melhor a dor dele. Cara, concordo demais. E acho que não é só o RH, mas a gente fala mais sobre isso quando a gente for falar sobre investimentos aqui. Outro ponto que chamou bastante atenção aqui, quando a gente olha para as principais categorias com startups que foram fundadas nos últimos 5 anos, né? Que dá um recorte diferente daquele quando a gente olha para o setor como um todo, né? Então a gente vê um crescimento bastante grande aqui de soluções de educação corporativa,
mas também de tópicos que você mesmo abordou agora, né? Benefícios, saúde ocupacional e bem-estar, que são áreas que conversam muito com a GoGood aqui, gestão de processos e processo seletivo. Queria que você contasse um pouco por que que você acha que essas áreas têm ganhado espaço, especificamente, e também um pouco das suas expectativas do que você acha que deve ganhar mais espaço quando a gente tiver essa foto aqui daqui a alguns anos, que áreas que você acha que vão ganhar mais espaço aqui? Então, acho que tem dois pontos que são relevantes a gente abordar aqui, desse crescimento tão grande no último ano, nos últimos anos, né? Mas de educação corporativa. Eu diria por duas coisas. Primeiro, porque cada vez mais as pessoas não são especializadas em novas tecnologias, novos processos, então você contrata pessoas que não estão prontas enquanto hard skill para trabalhar na sua empresa. É só a gente Perfeito. pensar, né? Vamos pegar uma coisa que já é super consolidada no mercado de tecnologia, que é a área de Customer Success. Você não tem uma cadeira na faculdade sobre Customer Success. Perfeito. Então, existe uma dissociação entre o processo educacional tradicional e a necessidade das empresas, especialmente as empresas de tecnologia que estão nessa vanguarda aí de tecnologias e processos. E quando a gente coloca inteligência artificial, né, a IA generativa, cada vez mais existe uma velocidade de novos ciclos de aprendizado que precisa acontecer dentro da empresa para a sua mão de obra ela se manter qualificada. Então, existe uma necessidade instaurada das empresas de se tornarem polos de capacitação dos seus próprios colaboradores, porque já reconhecem que, de alguma forma, a educação formal ela não é suficiente. E acho que esse é um movimento que explica o crescimento da educação corporativa junto com a IA generativa. Porque se a gente for pensar do primeiro ciclo, vamos pegar antes até dos agentes de IA que estão agora bombando por aqui, Aham. o primeiro layer de transformação da inteligência artificial é educacional, é de consolidação de informação e de como que as informações elas ficam mais palatáveis, mais fáceis de serem compreendidas. E esses atributos, eles são fundamentais para a educação corporativa. Então, se é verdade que toda empresa precisa capacitar melhor os seus colaboradores e que existem novas tecnologias que ganham velocidade e qualidade desse processo educacional, existe um match entre necessidade e a capacidade de desenvolvimento de Perfeito. produtos por uma nova tecnologia. E eu vejo muita gente, e até crescendo rapidamente, tá, Dani? Criando soluções de educação corporativa, às vezes muito segmentadas. Então, por exemplo, a indústria, ela tem Uhum, uhum. uma dificuldade muito grande de capacitar as pessoas para o seu próprio processo fabril ali, né? E que tradicionalmente eles faziam isso de formas bastante arcaicas. E aí eu conheci empresas que estavam resolvendo este problema usando tecnologia com IA generativa a partir de um banco de dados, consolidando todo esse banco de Perfeito. dados que era super offline. E é super legal ver isso acontecendo, porque de fato tem uma entrega de valor muito clara para pessoas que vão estar rampando mais rapidamente, que vão sair menos porque tem o problema de rotatividade e tudo mais. Então, eu acho que é um exemplo interessante, tá? Benefícios foi muito transformado pela mudança do PAT, que é o Programa de Alimentação do Colaborador, que Uhum. tradicionalmente só deixava as empresas de arranjo fechado operarem, né? E Era aí a muito gente pode falar restritivo, né? super restritivo, né? Tudo bem a gente falar marcas aqui, né? Mas, assim, Tudo num bem. caráter mais informativo, né? Como Sodexo, VR, Alelo, vou errar aqui, Ticket, né? Sodexo Uhum. PwC e tal, e era super consolidado nesses quatro players esse mercado. E aí veio uma mudança regulatória permitindo o arranjo aberto, que basta estar plugado no Visa e no Master, e que aí vem o crescimento de Flash, Caju, Swile e diversas outras empresas inovando em benefícios que passa a ser um business mais de execução, né, do que propriamente de você Perfeito. conseguir ter uma rede e um preço adequado via rebate e tudo mais. E isso abre espaço também para novos entrantes, às vezes regionalizados, conseguirem entrar, a barreira de entrada deixa de existir. E aí você tem um Perfeito. crescimento também da atuação do mercado de benefícios. E aí eu não vou passar por Uhum. todos, mas só para falar da minha área aqui, bem-estar, ele também vem o crescimento por uma demanda regulatória, que é o crescimento, que é a NR1, que a partir do dia 25 de maio de 2026 começa a impor multas a empresas de qualquer tamanho que não mapeiem os seus riscos psicossociais, justamente porque houve mais de 500 mil, quase 500 mil afastamentos do INSS por questões de saúde mental no último ano. Então, batemos o recorde, né, Cara, de crescimento de 40% de afastamento de saúde mental. Isso faz com que se
cria uma necessidade nas empresas de fato, reduzir o absenteísmo, porque a produtividade começa a sangrar com tanta gente sendo Claro. afastada, mas também uma mudança regulatória, porque o próprio governo que está pagando essa conta fala assim: eu não vou pagar essa conta sozinho, as empresas vão ter que trabalhar para evitar que as pessoas adoeçam mentalmente por conta do trabalho e vão rachar essa conta juntos. Isso É uma cria questão de essa saúde necessidade. pública. Absolutamente, absolutamente, porque o afastamento do INSS é pago, obviamente, com os proventos aí do próprio governo, que não vai sangrar sozinho, além de todo o impacto, obviamente, de saúde mental, de pessoas adoecendo, perdendo sua capacidade laboral e assim por diante. Então, eu vejo que, se a gente for olhar, os movimentos todos, eles têm a ver com uma mudança da relação do colaborador com a sua própria empresa, com os seus hard skills, soft skills que não estão preparados de alguma forma para entregar valor, por empresas buscando cada vez mais eficiência, mas principalmente por um olhar até governamental sobre como que essas empresas estão tratando seus funcionários. Porque se a gente olha a mudança do PAT, que transformou demais esse mercado, abrindo de 4 para 10, 15, 20, 70 players na parte de benefícios e também na parte de saúde mental e bem-estar, a gente está falando de fato do governo promovendo mudanças, Uhum, acelerando a captura de inovação, tal qual as fintechs passaram também, com o Banco Central super atuante para abrir esse mercado, perfeito. né, que é muito bom, né, esse ambiente propício para inovação, mas a gente vê isso acontecendo também nas HR Techs. Ah, apostas, né? Você me perguntou apostas e eu não abordei esse ponto. Isso. Difícil dizer, mas eu vejo que vai ser cada vez mais difícil você atrair e reter talentos. Basicamente porque você tem uma dissociação também numérica que eu acho que é interessante, né? Você tem perto de 7 milhões de desempregados no Brasil e todo o RH que eu conheço tem dificuldade para fechar vaga. Então, peraí, Aham, mas o que está acontecendo? Está acontecendo porque a especialização da mão de obra é cada vez mais específica, mais rápida. claro. Então, você tem 7 milhões de pessoas que, na média, são menos, tem uma mão de obra menos qualificada para as demandas atuais das empresas. E as demandas mais novas, como IA generativa, né, os próprios devs que já são escassos há muito tempo, cada vez vão ficar mais exclusivos, porque essa Perfeito. oferta não vai parar de acelerar. Então, eu vejo que employer branding vai ser sempre um tema muito relevante para as empresas conseguirem atrair e reter os melhores talentos e se posicionar de uma forma adequada. E aqui no sentido mais amplo da palavra. Isso tem a ver com cultura organizacional, porque a gente só tocou a superfície quando a gente fala de novas tecnologias para a cultura. Hoje você não vê uma solução em larga escala ainda resolvendo o problema de cultura organizacional, por exemplo. E eu vejo que isso vai ser cada vez mais Faz sentido. presente. E eu vejo que as empresas se posicionarem de uma forma mais aderente à captura desses talentos, com uma jornada de experiência do colaborador mais bem desenhada, isso vai fazer com que elas se destaquem no mercado. Qual tecnologia que vai entregar isso, eu ainda não sei. Mas eu vejo que cada vez mais empresas de fora do RH vão promover inovação dentro do RH também. Eu vejo que se a Uhum. gente, se a gente enxerga, e isso é um tema Ah, desse reporte, se a gente se a gente está falando de uma consolidação dentro do próprio RH, eu vejo que existe a possibilidade da parte financeira, inclusive, entrar mais próximo do RH e promover algumas transformações e até algumas outras plataformas, como ERPs, como o CRM, se uhum. interessarem também por transformar essa jornada do colaborador de uma forma mais efetiva. Vamos falar adiante disso. Boa, boa. Boa, cara, faz bastante sentido. E aí, dando sequência aqui, tem alguns dados interessantes que chamam a atenção. Esse não é exatamente um dado que chama a atenção. Obviamente, o mercado de RH ele é absolutamente, predominantemente B2B, embora tenha uma camada que seja B2B2C e uma camada B2C. Mas o que eu queria e bom, quando a gente olha para o perfil dessas empresas,
A gente gosta de trazer um pouco desses indicadores de tamanhos de equipe, porque ele mostra um pouco também a escala que esses negócios têm atingido, né? Embora com a AI, esse cada vez menos vai ser um indicador relevante aqui, né? Mas quando a gente olha para alguns outros setores, a gente vê essa balança pesando muito mais para a direita aqui, com startups, com volume maior de startups já com 50 mais colaboradores, enquanto aqui nas HR Techs a gente percebe que tem uma pulverização grande. Bastante startup em estágio bem inicial, um quarto delas quase com menos de 5 colaboradores, ou seja, bem no comecinho, mais um quarto ali de 6 a 15, ou seja, podemos dizer que quase metade delas ali estão com até 15 colaboradores. Aí tem uma camada intermediária que corresponde a um terço, com 16 a 50 colaboradores, e aí 20% delas, 21% delas com mais de 50% de colaboradores. Sendo que aqui a gente tem benefícios, saúde ocupacional, e educação corporativa como aquelas que mais empregam. Você vê que não necessariamente é a mesma ordem das categorias com o maior número de startups, porque obviamente você tem caras que são fora da curva aqui, que são já bastante grandes, robustos e que atraíram mais investimento e que também empregam uma base maior de colaboradores. Mas o que eu queria Dani, aprofundar com claro, posso cara. contribuir um slide antes também, que isso aqui me chamou a atenção, mais um, por favor, esse aqui. Isso aqui me chamou a atenção, tá? É, porque, de fato, HR Tech, B2C, tem que, tem que entender um pouco melhor, assim, porque acho que a Aham, pegada mais B2B2C, mas acho que só uma reflexão que a grande parte das empresas, das HR Techs que mais tiveram sucesso do ponto de vista de impacto, faturamento e tudo mais, elas têm uma parte do C muito forte. Então, alguém falou aqui, por exemplo, perfeito, do mercado perfeito. de Wellhub, TotalPass, GoGood. Nós todos somos B2B2C. Se Uhum, você pega outro mercado, que é o de cultura organizacional, bem-estar, clima organizacional, cultura, performance, o RH contrata, os funcionários usam. Então, o uhum, funcionário, ele é sempre um fator determinante para o sucesso. Se a gente pega benefícios, mesma coisa, o RH contrata e ele entrega para os colaboradores terem uso. E se você não tem uso, você tem um problema. Então você tem sempre um problema duplo nessas empresas de maior impacto. As empresas que só vendem para RH puro, por exemplo, uma solução de folha de pagamento, por exemplo. Por mais que tenha um uso na ponta, perfeito. é mais o cara saber o olerite, mas eu vejo de uma forma bastante restrita isso hoje, né? Ou seja, se a gente tem empresários, empreendedores ou aqui pessoas querendo entender melhor essa dinâmica do RH, eu acho que um insight legal de pensar é que o interesse do RH ele é sempre duplo. Ele, na verdade, ele Aham, compra o interesse do colaborador ao mesmo tempo que ele perfeito, compra a eficiência dele. Então, se de alguma forma, no diagrama de venda aqui, a gente conseguir enxergar algo que aumente a eficiência do RH e que traga um aumento de atratividade dos colaboradores, de interesse dos colaboradores, geralmente o ponto central é o interesse do RH. Isso é uma questão em comum de sem todas dúvida. as empresas de mais impacto, né? Mesmo as empresas de recrutamento e seleção, por exemplo, elas têm a participação de fato do talento se inscrevendo e a satisfação Perfeito, desse processo seletivo é fundamental para a percepção de valor da plataforma também. Então, acho que é só esse ponto que eu queria trazer aqui. perfeito, perfeito. Acho que vai falar de metodologia aqui, e acho que para Ediartex especificamente esse é acaba sendo um pouco um dado um pouco ambíguo, né? Mas uma startup ela pode estar em mais de uma categoria. Então, como você citou, as startups de recrutamento de vagas, muitas vezes elas são listadas como B2B e como B2C. Aqui dentro do relatório, por isso eles trazem esse número aqui. Mas tem tudo a ver com o que você falou. O Si ele acaba bastante envolvido nesse processo. Talvez o ponto mais legal de falar é que esse B2B ele nunca é B2B puro. Puro. Na imensa Aham, maioria das vezes, quando a gente fala de RH, porque tem um se no final do dia que ele é muito relevante para o processo.
Se você tem uma plataforma de performance, por exemplo, que o cara não consegue imputar direito os resultados dele, o funcionário ele é parte determinante do sucesso do projeto ou do interesse de compra. Perfeito, perfeito, faz todo sentido. Pessoal, reforçando aqui, quem quiser fazer perguntas, considerações, manda aqui. Tem uma área de perguntas e respostas do Zoom, tem também o chat, onde vocês se sentirem mais à vontade aqui. Se tiverem perguntas, no finalzinho a gente reserva um tempo para isso. E eu queria muito chegar nesse gráfico aqui. Quando a gente olha para as tecnologias mais usadas pelas startups, tem muito de Data Analytics, muito de banco de dados, AI, uso de APIs, dashboards, ou seja, 5 de 5 aqui das top 5 são startups ligadas à cadeia de dados, né? Que usam a parte de dados muito fortemente em suas tecnologias. Queria ouvir de você se você vê o RH mais data-driven nesses últimos anos, Bruno. Acho que evoluímos, mas acho que é muito dado para pouca inteligência ainda. Tá, Eu vejo que, de fato, o tema de People Analytics já não é novo, né? Isso já, pô, há tantos anos que a gente fala sobre isso, mas no dia a dia das organizações ainda tem uma lacuna muito grande entre o potencial de uso dessas soluções e, de fato, e o uso de fato, né? E eu acho que aqui é importante a gente também olhar para a realidade das organizações no Brasil. perfeito. Muitas pessoas que podem estar acompanhando a gente agora, elas são de grandes empresas que têm grandes estruturas de trabalho para trabalhar, né, para justamente capacitar as pessoas e também desenvolver serviço a partir de analytics, tá? Geralmente, sei lá, se você pega uma empresa de 10, 15, 20, 50 mil funcionários, você tem uma área, provavelmente, de People Analytics que vai ajudar, né, os líderes ou os próprios RHs a tomarem melhores decisões a partir de dados. Só que a gente tem 1.000 empresas com mais de 1.000 funcionários no Brasil e 80 mil empresas entre 100 e 1.000 colaboradores. Uhum, E se eu for para baixo, isso aumenta exponencialmente, né? Assim, não é de 1 para 80, vai ser de 80 para muitas mais, né? Ou seja, a realidade não é da grande empresa, quando a gente olha para o estado do mercado no Brasil. Apesar da inovação ela surgir de cima para baixo nessa pirâmide que a gente está desenhando, né? Primeiro, as grandes empresas, elas contratam soluções em RH, depois isso vai se democratizando para empresas menores também. Então, se a gente olha para essa primeira camada, eu acho que você já tem, de fato, Eles não têm mais opção, né? Você precisa dar eficiência para as pessoas e faz muito sentido você ter uma área centralizada de pessoas super bem pagas, porque essa é uma mão de obra cara, para fazer análises e tomada de decisão a partir de dados. O dado está disponível, acho que o dado já existe, isso é uma vitória. Então, quando uhum, você tem uma estrutura para você tomar melhores decisões, isso acontece. Mas nesse mid-market, você, assim, vamos lá, o que é a realidade de uma empresa de 200, 300 funcionários? É um RH super enxuto, muitas vezes ainda com muitas demandas operacionais que vão mais para DP do que propriamente de RH, e que eles estão super distantes perfeito. de ter um trabalho analítico para tomar melhores decisões. E principalmente, assim, a realidade desse mid-market para baixo é de RHs muito desempoderados enquanto tomada de decisão. Então, com uma capacidade de influência estratégica ainda muito baixa. Quer dizer, se esse RH ainda chega com uma análise para um líder que hierarquicamente ele é muito superior, ele não consegue nem penetrar para influenciar um desligamento que deveria acontecer ou uma Uhum, mudança na estrutura de pessoas menos sêniores para, né, múltiplas as pessoas, né, do planejamento de força de trabalho, por exemplo, né, o workforce planning, que seria um trabalho estratégico junto com data analytics. Então, isso dificilmente acontece na prática. Eu vejo que a grande vitória é, de fato, a gente ter soluções que tragam data analytics. O dado está disponível, antes ele não era disponível. Isso é uma grande vitória. uhum, Agora, como que a gente vai tornar mainstream a inteligência e não um dado, eu acho que ainda é um perfeito. desafio do RH médio. Perfeito, perfeito. A Suzel Figueiredo mandou um comentário aqui concordando com você, dizendo que tem dados sobrando e falta análise.
Acho que tem mais uma camada, retomando uma coisa que você falou lá no começo e me chamou a atenção, quando a gente estava falando das categorias e do desafio do RH também de lidar com muitas plataformas especialistas aqui, né? É, que passa por fazer esses dados conversarem, né? É, às vezes você tem muita oferta de dado pulverizado em 10 plataformas diferentes e para você criar uma linha de pensamento única, uma análise única, um indicador que componha vários desses fatores ainda é bastante desafiador, né? E passa por aquele ponto que você falou também de um nível de especialização dos colaboradores cada vez maior, né? Novas disciplinas surgindo, e no RH não é diferente. De repente, essa galera precisa entender de dados, né? E isso não é trivial, não é uma curva fácil ali de ser superada, né? Acho que, é, acho que quando eu fico pensando nesse desafio de dado, ele vem muito à cabeça de uma diretoria que, que gostaria de entregar os melhores valores para os seus top performers. Vamos dizer assim, vamos lá, acho que toda empresa gostaria, falar assim, olha, eu tenho, eu tenho uma pirâmide de performance, eu tenho as pessoas que são indispensáveis e eu gostaria de promover as melhores experiências para não perder essas pessoas, certo? Então, poxa, quem tem essa informação hoje é uma plataforma de performance, certo? Então, Uhum, vamos lá, uma plataforma de avaliação de performance consegue saber quem são essas pessoas, onde elas estão e tudo mais. Legal. Agora eu quero fazer a segunda camada, que é garantir que essas pessoas não saiam da empresa e que tenham as melhores experiências. E aí? Acabou. Não tem interligação de dado. Então, o benefício não está ligado à gestão de performance. A jornada de experiência e cultura do trabalhador, ele não está integrado com a avaliação de performance. Então, você tem bolsões de dados uhum. que te ajudam lá dentro de você saber isso, mas você não consegue fazer a segunda derivada disso, tá? Legal. Então, como é que eu não perco essas pessoas que são os top performers? Você não consegue fazer isso. Né? Ou se você, não é que você não consiga fazer isso, mas você poderia fazer isso de uma forma muito mais Muito assertiva. mais É, fácil. Aham. linkando, por exemplo, a tua estratégia de remuneração com os top performers, a utilização dos benefícios com os top performers, o que eles desejam. Então, você entender muito mais isso. Isso é uma incapacidade do sistema atual, apesar de haver tantos dados. Então, sim, eu acho que volta para o ponto que você mesmo destacou aqui da consolidação. Eu acho que vai ser possível quando houver uma maior consolidação, ou pelo menos as integrações aqui, Uhum. mas isso tem que chegar mais pronto, né? E eu acho que aí as novas Uhum. tecnologias como IA generativa e tudo mais, elas podem entregar a inteligência de uma forma mais fácil, né, pro tomador de Uhum. decisão. E veja que o RH é só um enabler disso, assim, eu acho que não necessariamente o RH vai ser o tomador de decisão. Eu acho que se ele for a plataforma junto com a tecnologia para as lideranças conseguirem tomar mais e melhores decisões no dia a dia Tá. a partir desses dados, eu acho que é ótimo isso, né? Então eu vejo que o RH ele acaba sendo não, ele é uma área de back-office, né? Eu acho que ser estratégico não quer dizer que todas as decisões vão ser tomadas pelo próprio RH. Mas se ele Perfeito. conseguir ajudar na tomada de decisão das lideranças, ele está entregando seu papel de ser estratégico. Perfeito. Perfeito. Faz muito sentido. Boa, e aí a gente chega num assunto que talvez seja o grande tema do momento aqui, que é o uso de inteligência artificial. Primeiro, eu queria te perguntar aí se vocês estão usando e como vocês estão usando na GoGood. Legal, a gente usa já tem um tempo, né? Nada é velho aqui nesse tema, mas a gente está falando de perto de 1 ano e meio que a gente tem soluções proprietárias internas para a Legal. utilização de inteligência artificial. Então, um dos pontos que todo RH tem uma dificuldade é de ter engajamento em benefícios de bem-estar. Vamos pensar aqui, Uhum. usar academia, psicólogo, né, é sempre um tema Perfeito. difícil, vamos dizer assim, para os RHs, porque é diferente de tu entregar um cartão de alimentação que todo mundo tem fome e vai gastar. Aquilo é dinheiro, né, e a percepção de valor está ali porque o dinheiro está muito claro.
quando você tem que empurrar as pessoas, vamos dizer assim, você tem que garantir que as pessoas utilizem as academias, que façam psicólogos, façam psiquiatra e tudo mais. Então é sempre um tema para o RH. E a gente desenvolveu uma série de soluções para garantir que a gente tenha o melhor engajamento do mercado e a gente conseguiu fazer isso. E uma delas foi bastante interessante, que foi de redução de churn, né? Então, imagina que a gente tem a utilização de milhares de pessoas aí todos os dias usando academias e com comportamentos padrão, e elas, em Uhum. determinado momento, quando elas vão 30 dias antes de cancelar, elas mudam o padrão de utilização das academias deles. E a gente consegue identificar isso agora com menos Pô, de isso é 30 muito legal. dias e ter um score de qual que é a chance dessa pessoa gerar um cancelamento em 30 dias e quais são as iniciativas que o time de suporte pode desenvolver para aquele grupo de pessoas para de fato retê-la. Seja liberar uma determinada academia que não tenha utilização, né? Enfim, aí depende muito do caso Uhum. concreto. Mas isso conseguiu reduzir a nossa taxa de evasão e aumentar, obviamente, o engajamento, porque as pessoas deixam de cancelar a academia e continuam utilizando por mais Animal. tempo. Isso é um exemplo, assim, isso é pouco visto da porta para fora, Claro. mas isso é uma ferramenta interna que a gente desenvolveu. E a gente está lançando agora, até o final do ano, uma solução 100% nativa de cruzamento dos dados e inteligência, baseado no que a gente falou do último slide, Aham. consolidando todos os dados de bem-estar de forma nativa, simplificada no WhatsApp para todos os nossos clientes. Então, o RH ele vai conseguir, através da nossa solução, né, seja no painel de administrador do RH, cruzar qualquer dado que ele quiser com um simples prompt. Né? Então, ele consegue ver, Aham. por exemplo, quantas pessoas que estão fazendo psicólogos fizeram psiquiatras e depois fizeram uma academia, e depois utilizam, né? Então, ele consegue explorar quais as modalidades mais utilizadas nos últimos 5 dias, por exemplo, ele consegue de uma forma muito Uhum. simplificada extrair qualquer tipo de informação, inclusive construir o seu próprio dashboard baseado em inteligência artificial. E aí a gente empodera o RH, então, a partir de inteligência artificial, a entender muito mais os seus dados e tomar melhores decisões sobre a sua gestão de benefícios como um todo. Então, a gente começa numa primeira. E aqui tem diversas outras utilizações, né, no dia a dia dos times, mas talvez esse de redução de churn tenha sido um grande destaque no início para da porta para dentro a gente desenvolver essas soluções e agora a gente começa a disponibilizar para os nossos clientes um produto de IA generativa também a partir dos nossos dados. Então a gente está super entusiasmado com isso. Animal, cara. Muito bom, muito bom. E aí eu queria, dando um zoom out aqui, ouvir um pouco sua visão de mercado sobre. Porque quando a gente olha para o slide anterior, pô, a gente tem lá tecnologias relacionadas a dados, liderando ali as tecnologias mais usadas pelas HR Techs. Os dados são o ingrediente fundamental para tudo que a gente vai fazer aqui de inteligência artificial, né? Por outro lado, a gente vê aqui que tem 20% delas só é, que publicamente afirmam que usam IA nas suas soluções. Não é que seja um número terrível quando a gente faz benchmark com outros mapas, não mas ele é mediano. E eu acho que eu esperava um pouco mais, considerando aqui que a gente tem muitos ingredientes bons para o uso de inteligência artificial no RH. Acho que um bom, você tem as plataformas que oferecem bastante dado. O outro você tem ambientes que são mais controlados, né? Talvez seja muito mais desafiador, por exemplo, você fazer em saúde ou no mercado financeiro. Mas aqui, em geral, você vai ter soluções que vão olhar para públicos específicos dentro de casa aqui, né? Em ambientes mais controlados, que permitem, obviamente, tem temas que são sensíveis, né? Mas você permite um controle maior do que o que está acontecendo aqui, que acaba favorecendo bastante, né, a adoção de AI. Eu queria ouvir na sua visão, assim, aonde que tem surgido as principais aplicações de AI no seu ponto de vista? O que você tem visto as principais aplicações para AI, independentemente das HR Techs aqui, mas no dia a dia do RH, né? E o que você acha que falta para a gente ter uma adoção maior aqui pelas plataformas, pelas startups desse setor? Bom, vamos lá. Eu
eu quero me declarar aqui, primeiro entusiasta da IA, e eu acho que vai transformar muito, não só o mercado de HR Techs, mas já está transformando o mercado, poxa, de startups de uma forma geral. Mas quando eu olho o que tem acontecido até aqui, eu vejo que, primeiro, assim, eu não vejo o RH comprando IA. Assim como eu não vejo necessariamente, algumas outras áreas talvez você veja isso, assim, porque é um cara que é meio à frente do seu tempo e compra a tecnologia, porque aquilo ali tem um potencial, é o que a gente chama do early adopter de tecnologia. Eu não vejo o RH sendo necessariamente um early adopter de nada, tá? Eu acho que primeiro Uhum, as novas tecnologias elas permeiam outras áreas, até porque o RH ele tem um coeficiente de ele necessariamente mexer com a vida de muita gente, que são os colaboradores. Então ele se expõe perfeito. muito a risco. E geralmente ele é mais avesso a risco por conta disso. Né? Porque se tem funcionários frustrados com uma determinada solução, vai reclamar para a diretoria, eventualmente o RH vai ser demitido. Então esse nível de risco ele geralmente é mais comedido dentro do próprio Uhum, RH. Então geralmente eu vejo, né, eles comprando soluções já aprovadas. Muito difícil você uhum. tirar uma solução do zero para o um em RH, mas de um para três vai mais rápido, né? Então, é justamente Interessante, por essa interessante. aversão a risco inicial, tá? Então, não acho que vai acontecer necessariamente uma compra de tecnologia. Acho que uma compra de solução faz sim sentido. Se a gente for olhar, o Dani, o que está na mão do RH que tem pouco impacto em outras áreas? Recrutamento e seleção. Isso já vem sendo utilizado. Por quê? Porque eles têm um Perfeito. problema de triagem de currículo. Uhum. Então, abre uma vaga, Aham. tem milhares de pessoas aplicando e o RH não conseguia fazer a gestão Uhum. desse negócio todo. E aí começa a se usar a tecnologia para fazer essa triagem de uma forma mais inteligente ou com critérios pré-estabelecidos por ali. Isso, de fato, já vem acontecendo há alguns anos, né? Então, existe, por exemplo, a Perfeito. GUP, não sei se inicia esse movimento, mas tem uma solução Uhum. que Muito antes ajuda da os IA RH generativa, inclusive. muito antes. Ela já inicia a sua própria solução falando de inteligência artificial para triagem de currículo. Por quê? Porque dá eficiência. Então, o RH compra Aham. eficiência. Né? Ele não compra stack de tecnologia, ele compra aquele resultado que, de fato, ele tem que buscar. Porque tem impacto menor na vida das outras pessoas e mais dentro da sua própria área e tudo mais. E eu acho que ainda falta uma solução que consiga resolver um problema claro, efetivo, utilizando IA. Eu vejo hoje, por exemplo, folha de pagamento com IA para resolver o problema de DP. Se eu não Perfeito. me engano, eu não quero errar o nome da solução agora, mas acho que é Taco, tá com K, Aham. que busca desenvolver uma solução que resolve, em parte, este problema utilizando o IA, justamente por problemas Uhum. contábeis, né, e que toda aquela questão de folha de pagamento. Acho que aí é legal, porque você está trazendo a tecnologia para resolver um problema bastante conhecido, mas que não é uma coisa, uma aplicação clássica de uma integração com um chat GPT e que vai sair um textinho lá e tudo mais. Aham. Eu acho que a gente tocou a superfície nessas coisas. A gente ainda não conseguiu Entendi. entender efetivamente com profundidade os problemas e como que IA vai chegar lá, tá? Exceto capacitação, treinamento e desenvolvimento. Porque aí Uhum. é a aplicação mais clássica da IA generativa Perfeito. pensada para a educação, né? E eu acho que isso vai nos próximos anos se acelerar bastante. Perfeito, cara. Acho que você trouxe um ponto, porque permite uma personalização muito grande da jornada. E eu acho que depois isso Uhum. vai se estender a outras coisas da jornada de RH, né? Mas acho que ali ainda tem o que você falou, né? Que o risco ainda é um pouco menor, o impacto talvez de alguma coisa que saia fora do esperado é um pouco menor. Interessante. Eu só queria agregar um outro ponto que eu esqueci no slide anterior. Quando eu penso na curva de adoção de uma determinada tecnologia, eu vejo que antes de você contratar uma solução que dá mais inteligência a partir dos dados, você já tem que usar esses dados de alguma forma. Porque aí se torna mais crível. Você está Aham, mais preparado enquanto claro, capacitação claro, também de claro. você utilizar. E eu vejo que Claro. não necessariamente, aí voltando para o outro slide, a nossa outra discussão, já tem Aham, muito dado disponível com pouca utilização. Então, por que vai vir uma tecnologia e vai resolver algo que você faz quase zero disso? Eu acho que tem uma questão de curva de adoção da sua própria educação, de como utilizar isso,
que a gente ainda vai percorrer no RH, né? Ao invés de vir uma tecnologia resolver algo e nos entregar algo pronto, né? Eu vejo Faz que sentido. tem uma parte de capacitação interna que ainda tende a De ganho acontecer. de Mas aqui é futurismo, maturidade. tá? De grande Uhum, maturidade. uhum. Aí é muito percepção e feeling, né? Não tenho um dado para compartilhar, mas muito da minha sensação no dia a dia. Eu vejo que grande parte do dia a dia dos RHs ainda é apagando muito incêndio das áreas, né? Faz sentido. Então, poxa, difícil você conseguir dar esse salto estratégico quando você ainda tem muito dispêndio do teu tempo ali na parte operacional. Faz muito sentido. Estamos chegando aqui na reta final, temos nossos últimos 5 minutinhos aqui. A Suzel mandou uma pergunta aqui, Bruno. Se a IA for mais efetiva, o turnover deverá cair muito no futuro. Mas eu não acredito, porque as premissas nascem antigas, a partir de referências que já deram errado. Como você vê isso, Bruno? Eu sou um pouco mais cético, porque, Suzel, eu acho que a IA é um fator que rema a favor da inteligência que nós temos, mas tem outro fator que rema contra, que é a mudança social, né? Eu vejo que as pessoas hoje em dia elas têm muito mais acesso à informação e têm a sensação daquele custo de oportunidade da carreira, né? Então sempre tem a sensação que estão perdendo alguma coisa pelo fato de não estarem em outros lugares. E que, obviamente, pela competitividade de talentos, às vezes você tem a oportunidade de ganhar 10, 20% mais no movimento que, né, muito precoce dentro da tua carreira e que você é meio incentivado a isso. Então, uma pessoa foi lá, não cumpriu um ciclo, ficou 8, 10 meses, mas teve uma oportunidade para mudar de empresa novamente e ganhar 10, 15, 20% a mais, e ela vai pulando, né? E vai pulando e ela vai sendo beneficiada por isso, porque ela tem um talento ou uma expertise ou um hard skill, soft skill que incentiva que ela vai ser muito disputada no mercado. Acho que essa competição por talentos, ela acaba aumentando o turnover como conceito de mercado, e isso, claro que ótimas empresas vão conseguir usar a IA para coibir essa perda de bons funcionários, mas eu não acredito que isso vai ser em larga escala, que todo mundo consegue reter as pessoas agora a partir de 5, né, para 5, 10 anos. Eu acho que você vai se restringir a um bolsão de empresas que sabem trabalhar esse tema muito bem, mas que existe um acesso a oportunidades cada vez mais rápido para quem é ótimo. Então, vou pegar um Uhum. engenheiro que tem capacidade de desenvolver utilizando IA, né? Que, pô, talvez esse cara seja um dos mais valiosos hoje no mercado. Esse cara vai ter muita gente batendo na porta dele. E aí, ou as empresas vão conseguir pagar muito acima do mercado, com uma experiência desproporcionalmente melhor do que o mercado, ou esse cara vai ser muito incentivado a gerar turnover. Então, eu vejo que conforme a especialização da mão de obra vai ganhando tanta proporção, essa disputa consequentemente, o turnover, eles vão ser muito complexos. Então, eu não sou tão otimista assim com a queda do turnover, tá? Eu acho que vai ser a rotatividade vai seguir sendo um problema de uma forma geral no mercado, e a IA pode melhorar para poucas empresas, né? E acho que a tua provocação é boa no sentido de, poxa, mas ela só replica o que foi feito para trás. Eu acho que a IA consegue considerar mudanças de cenário, e eu vejo que isso trabalhar um pouco mais de futurologia, né? Então, poxa, quais são as mudanças sociais que caracterizam uma nova relação na relação trabalhador-empregador aqui, e não necessariamente só a questão de dados internos da empresa para trás. Não sei se eu consigo me explicar aqui, tá? Mas eu acho que a Uhum. IA ela vai conseguir abstrair, vai chegar em camadas mais profundas do que é o interesse da pessoa e não necessariamente pela gestão de dados do turnover para trás. E isso aqui eu acho que ela vai conseguir entregar bem, tá? Mas eu vejo com mais ceticismo por conta da competitividade por talentos. Eu consegui me explicar aqui, Dani? Até me dá um feedback porque eu Conseguiu, posso eu acho que refrasear. sim, acho que sim, e acho que a Ah, Suzão de alguma maneira concordou com você aqui, falou que isso acontece no início da carreira, a população está envelhecendo, falou que o turnover efetivo está na base, acho que tem muito do que você trouxe também, também na resposta aqui. Estamos na retíssima final, pessoal, vou pedir para a gente esticar só alguns minutinhos a mais para falar de alguns pontos que são importantes. Um deles sobre investimentos, e eu queria puxar até M&As no setor, né? A gente teve em investimentos um pico muito grande em 21 e 22, normal, isso aconteceu em todo o mercado de startups
no Brasil e no mundo. Raríssimas categorias não seguem uma régua muito parecida com essa. Em geral, 21 maior que 22, mas provavelmente alguma transação ali no primeiro trimestre, enquanto o mercado ainda estava numa fase de alta, antes da guerra, da explosão dos juros, enfim. E depois uma estabilização, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui são para menos até para talvez investimentos, porque acho que aqui a gente tem um movimento estável, transações acontecendo numa ordem de grandeza parecida, talvez, com o que a gente via no passado. Né? Você tem menos big rounds do que a gente teve em 21 e 22, mas um volume de rodadas relevante. Mas o que a gente viu foi um movimento muito forte de consolidação e M&As nesse último ano. E esse ponto eu queria explorar com você, Bruno. Como é que você tem olhado para esse aspecto, né? Como você falou, a gente teve ali algumas das startups que cresceram bastante, captaram grandes rodadas e estão comprando outras startups. Você citou RPs. Como é que você tem visto a parte de consolidação desse mercado? Eu acho que vai se acelerar cada vez mais, tá? Eu vejo que existe uma confluência entre diversas áreas dentro do próprio RH. Então, se a gente olhar, por exemplo, o RP nasce por um aspecto financeiro e grande Uhum, parte dos RPs tradicionais brasileiros já tem um módulo de folha de pagamento. E aí, quando faz a perfeito. folha de pagamento, botou o pé no RH. Aí, por botar o pé no RH, faz aí daqui a pouco recrutamento e seleção, faz benefício, faz avaliação de performance, né? Assim, falando alguns exemplos do que aconteceu disso, né? Assim, TOTUS botou o pé, tem folha de Uhum, pagamento, comprou a Feeds. perfeito. A própria GUP nasce em recrutamento e seleção, compra Pulses para fazer também Perfeito. performance. A Sankhya entra e compra, se eu não me engano, Mindsight. Né? A Aham, Sankhya também faz o módulo de folha de pagamento e compra Mindsight. Então, tirando a GUP nesses exemplos que eu dei, todos começaram por áreas externas ao RH e colocam o pé através de folha de pagamento e aham, depois começam a invadir um pouco mais esse território. E eu vejo que outras tendências estão acontecendo. Por exemplo, cada vez mais HR Tech e FinTech estão conectadas, tá? Se a aham. gente olhar, por exemplo, teve um movimento que o Banco Neon fez Faz no sentido. passado, Aham. comprou uma empresa de empréstimo de educação financeira, que também fazia empréstimo consignado, chamado Leve Capital. O mercado muda, aí com o governo fazendo empréstimo consignado dentro do aplicativo da carteira do trabalhador, e o Neon é uma das empresas que mais oferece, ou que busca oferecer mais crédito diretamente para o trabalhador a partir desse primeiro movimento de aquisição. Então, os bancos começam a olhar. Eu dei o exemplo do Neon, mas hoje os grandes bancões, todos eles têm uma solução de benefício também para De benefício. entregar junto com a conta Uhum. PJ. Então a conta PJ ela é o primeiro ponto, aí só que ele está fazendo pagamento para os funcionários. Ele começa a relação, ele começa como é que eu monetizo melhor estas outras soluções. Então existe uma integração de áreas adjacentes ao RH que está muito atenta a esse crescimento de orçamento do RH e das oportunidades que estão acontecendo também. Então, acho que é um mercado clássico aqui, enquanto conceito, para que as consolidações aconteçam, e com essa tendência também de poucos parceiros de grande confiança, né, para entregar mais valor para o RH super enxuto, né, porque o número de Uhum. headcount dos RHs aí, ele é menor. Muito bom. Um, Aqui falando um pouco, o último slide, né? Falando um pouco das categorias que mais captaram. Primeiro lugar disparado aqui, gestão de processos, mas com um viés muito grande, captaram esse ano, né? Mas se a gente for olhar no slide anterior, foram só 8 rodadas. E o ataco que o Bruno mencionou, né? Ligada à parte de folha de pagamento, que a gente enquadra aqui dentro da parte de gestão de processos, captou sozinha 100 milhões. Então ela acaba jogando bastante esse número para cima e espremendo o gráfico das demais aqui. Mas para a gente chegar na reta final, eu acho que eu queria fazer uma última pergunta, Bruno, que é o que esperar
do mercado de HR Techs nos próximos anos? E aqui você pode falar de movimentações, tecnologias, investimentos, últimas palavras aqui para a gente encerrar a nossa live. Acho que é um mercado que vai ter muito mais competição, e competição com grandes bolsos. Vamos pegar um outro exemplo, né? O iFood Benefícios investindo bastante, né? Perfeito. O iFood, uma empresa tradicionalmente só de delivery, ela Uhum. passa a investir no mercado de benefícios, ela vira uma HR Tech, uma HR Tech. Então, a gente está falando de uma grande marca com um grande bolso, aproveitando o mercado, sendo disruptado e colocando muito dinheiro para aumentar essa competição e mexendo com todo o cenário competitivo, né? E eu vejo que isso tende a acontecer em diversos níveis. Então, eu acho que vão ter muitas oportunidades mesmo para quem conseguir entender esses grandes movimentos, né? Eu Perfeito. vejo que o RH ele está cada vez mais não vou dizer com bolso, mas com entrada na diretoria para solicitar orçamento ou mudanças. E o mercado ele capturou muito valor ao longo dos últimos anos. Quer dizer, não é o tema de HR Techs não é mais um tema só de RH, ele virou do CFO. Olha que legal isso aqui. Porque quando você Uhum. chega e fala assim, ó, você já gasta tanto e você consegue reduzir 10, 15, 20, melhorando a eficiência do que você já faz, isso vira um tema de CFO. Não era. O CFO não ia se envolver para contratar um benefício pela primeira vez, provavelmente, tá? Depois só se ia. Aham, aham, aham. Mas agora que já investe, ele fala assim, pô, peraí, estamos gastando muito, Agora virou deixa uma eu bater questão. minha cota Aham. aqui. Então, você ganha um nível de impacto organizacional maior pelo fato de o orçamento já estar sendo executado. Então, minhas poucas palavras aqui não são de tecnologia, são de competição. Eu acho que vai ter muito mais Perfeito. competição, muito mais entrada, muito mais assunto. E eu, particularmente, eu acho que não existe um melhor momento para um RH ser RH e para um founder ser de HR Tech. Eu acho que é animal o que está acontecendo e tem muita oportunidade para construir algo grande aqui. Excelente perspectiva, cara. Uma baita aula. Quero convidar todo mundo para participar do nosso grupo mais uma vez. Quem não conseguir pegar o QR Code aqui agora, o link está aqui no chat. Entra lá com a gente. E só para pegar o gancho com essa pergunta que você fez, já que a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, o Marco teve uma pergunta legal que eu acho que conecta com isso e eu queria ouvir sua visão. Ele pergunta como que você vê o protagonismo ou não do RH médio como tomada de decisão e adoção de soluções e como isso pode ser facilitado atualmente no auxílio do convencimento dos líderes. Acho que é uma dor que eu já te ouvi falando 1000 vezes sobre isso e acho que era legal a gente finalizar aqui falando sobre esse ponto. Poxa, eu achava que eu ia terminar para cima, talvez eu caia um pouquinho agora, né? Falei de otimismo, falei de não sei o quê. O Marco me quebrou aqui, tá? Eu achei que ia fazer a linha da curva, né, da jornada do herói, terminar para o alto. Eu tenho um pouco mais de ceticismo nisso, porque eu acho que tem um problema fundamental na base de como que a gente contrata e como que a gente treina RHs. E no fim do dia, a gente precisa capacitar RHs para entenderem de negócio. E eu ainda vejo nos locais tradicionais de educação dos RHs que prevalece uma pauta mais de abraçar árvore ou pauta social do que propriamente né, uma pauta de business, né? Então, eu acho que isso eu não vejo tradicionalmente o RH sabendo que está devendo o entendimento do negócio para aumentar esse protagonismo. Então, na O- base, eu acho que a gente não está formando as pessoas com a mentalidade de negócio que a gente poderia, tá? Eu acho que a gente ainda está discutindo muita coisa que tem pouco impacto no negócio. O RH trabalhando para o RH e não o RH trabalhando para o negócio. Então, tem um problema de educação. Dito isso, eu acho que cada vez mais existem profissionais que falem de negócio e RH de uma forma muito nativa. Mas, Uhum. originalmente, essas pessoas não cresceram dentro do RH. Então, eu não sei o objetivo total da pergunta do Marco, mas aqui se é uma provocação só conceitual, mas eu vejo pessoas que vieram de outras áreas sendo ótimos líderes de RH, porque já tiveram na pauta, né, na prática, com dificuldades do negócio, pensando o negócio, pensando a estratégia e pensam recursos humanos como uma forma de viabilizar o crescimento do negócio a partir dali. Então, eu acabei respondendo aqui só uma parte, que é a parte educacional e de capacitação, mas eu vejo que engenheiros podem sim ser ótimos RHs,
administradores já foram e tudo mais. Na verdade, não é uma questão de formação, mas sim de o quão letrado a gente é em negócio, né? Eu acho que quanto mais a gente olhar para áreas tradicionalmente de negócio e pessoas que possam ter esse viés de olhar para pessoas também, a gente vai ter um RH com mais impacto organizacional. Muito bom. Pô, Bruno, É, tem até mensagem do Léo pedindo mentoria aqui depois. boa, Léo. Cara, oi, oi? Fala aí, fala aí, fala aí. Não, não, eu acho que a gente deixou meu LinkedIn em algum lugar aqui, me manda uma mensagem. Tá aí, tá no chat, tá no chat. Quero agradecer demais. Foi uma aula, a gente acabou passando um pouco de tempo, mas deixei rolar porque eu achei que tava muito bom o papo. Acho difícil a gente conseguir ter um papo com bastante profundidade aqui, mas também cobrindo muitos aspectos diferentes. Quero agradecer demais a participação de todo mundo que esteve aqui conosco também. Desejar um bom resto de semana. A gravação depois vai ficar disponível se vocês quiserem circular, compartilhar. E baixem o relatório, estejam com a gente. Brunão, mais uma vez, obrigado pela aula. Logo mais, estamos aqui numa próxima. Pô, obrigado demais, adorei estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, todo mundo que interagiu aqui com a gente, estou super à disposição. Valeu, Dani, obrigado mesmo, parabéns pelo relatório de novo. E, cara, já é um marco aí para os RHs, quem não está consumindo, não está entendendo aqui, está por fora. Excelente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.